Você que perdeu tudo, você que está desesperado, você que está desesperançado, fica aqui com a gente, participe desta oração, que o Rodrigo Rodrigues vai realizar esta oração daqui a pouco. E eu tenho certeza que ele vai trazer a resposta para muitas perguntas, para muitas indagações que você tem feito diante da circunstância, diante de tudo que tem acontecido na sua vida. Um bom dia para todos vocês. Nesta segunda-feira nós estamos trazendo o SC519 e eu quero apresentar o Rodrigo Rodrigues, que é um empresário, um empreendedor lá da cidade de Ibirité, a 25 quilômetros de BH. E é ele que realiza a oração aqui no SC519. É ele que realiza a oração todas as segundas-feiras. E ele já entra com aquela voz bonita dele, bom dia, todo animado. É o ideal para segunda-feira. E você que está recebendo esse link, talvez você não esteja participando agora, no momento da transmissão, mas você está participando em um outro horário. Seja abençoado, seja segunda, terça, participe desta oração, ele vai trazer a resposta para você que está desesperado, que quer resgatar o tempo perdido. Ele vai mostrar para você o quanto é importante confiar em Deus, obedecer a Deus. Ele cuida daqueles que lhe obedecem. Tá bom? Muito bem. Eu quero então nesse momento dar um bom dia para todos vocês aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia e de todo o Brasil, aqui de Minas, vocês que estão aqui conosco, que participam conosco. Você aqui que participa aqui do SC519, que realiza a oração, a equipe das mães, todos os dias. Nós temos a oração das 9h15, que é uma mãe orando pelas mães, tá? E também o SC519, a equipe do SC519 começa com o Rodrigo, dia de hoje. Daqui a pouquinho você vai ouvir a voz dele. Na terça-feira com a Valdenice Freitas, quarta-feira com Gafarel da Silva. Na quinta-feira com a Kátia Virgínia, sexta vai ser com o Rafael Mendes e no sábado a Dona Zélia Sacramento. Deus abençoe todos vocês. Eu quero que você escreva uma frase aqui dentro, uma frase de clamor, um grito pelo socorro. Porque é como eu comecei, quando comecei falando, você que está, desesperançado, você que está desesperado, escreve uma frase aqui nos comentários, aqui no chat, participe, procure interagir aqui conosco, para que você possa desfrutar também de uma vida feliz. Porque fé é ação. Quando você participa, quando você interage, fé é ação. Enquanto você interage aí, escrevendo, dando um joinha, ou você que está se inscrevendo no canal, eu quero trazer aqui essas informações do canal e do ministério, colocando aqui na tela, tá aí, ó. Seja um mantenedor do Ministério Tempo de Oração. Seja um mantenedor. E eu quero fazer o agradecimento a todos vocês que estão nos mantendo. É claro que quanto mais nós tivermos ajuda, esse suporte, mais condições nós teremos para comprar equipamentos, para melhorar cada vez mais a qualidade do nosso trabalho. E eu conto com vocês. Vocês aqui de Itabirito, você esteve ontem na Santa Ceia, parabéns que você conseguiu vir, que legal, né? Foi uma festa muito legal, né? Comendo do pão, bebendo do cálice. Então você que quiser vir nesta quarta-feira, você pode estar conosco às 7 horas da noite. Olha o endereço aí no cantinho do seu vídeo. Rua José Benedito 375, bairro Santa Efigênia, aqui em Itabirito. E também, se você quiser, de qualquer lugar do Brasil, do mundo,
que quiser adquirir meus livros, tem como você adquirir. Só é você entrar aqui no site ou então entrar em contato comigo através do WhatsApp, que você adquire um dos nossos livros. Tá bom? Muito bom. Eu quero então agora desligar o meu microfone para ligar o microfone do Rodrigo Silva. Retificando, Rodrigo Rodrigues. De onde que eu tirei esse Silva aí? Me diz, será que ainda estou com sono? Oi, gente! Muito bom dia! Bom dia a todos vocês que estão aqui conosco nesse Tempo de Oração, o EC 5:19. Para mim é uma alegria, é uma gratidão a Deus Todo-Poderoso que nos dá mais uma rica oportunidade de estarmos aqui em unidade para louvor e adoração. Você está comigo? Eu daqui, você daí, o nosso amado irmão Genival Lira de lá, a nos abençoar, a nos motivar a que nós estejamos em unidade, né? Meus irmãos, é muito bom estar aqui com vocês. Para mim é sempre uma alegria poder externar ao nosso Deus os motivos de adoração, de oração, as nossas petições, apresentar todas diante do Senhor, sabendo que Ele é poderoso para que não perca o controle de nada, né? O nosso Deus, Ele nunca perde o controle. Hoje, nós vamos ver aqui em Isaías 40:31, e eu quero contextualizar um pouco aqui a história, né, desse momento em que Isaías, ele profetiza, ou seja, ele vai ter essa palavra. Eu quero contextualizar aqui um pouquinho para que a gente possa entrar nessa atmosfera poderosa de Deus para conosco. Eu não sei como é que está a sua vida e não importa como está a sua vida. O importante é que o Deus da provisão, o Deus da esperança, Ele sempre entra com providência. É isso, porque o nosso Deus, Ele nunca perde o controle. Deixa eu contextualizar um pouquinho para que a gente possa entender. O profeta Isaías, ele viveu aproximadamente 100 anos antes do exílio, né? Ele viveu lá durante os anos 740 a 681. Lembrando que a contagem antes do Antigo Testamento era de trás para frente, né? É uma história que vem sendo contada de trás para frente. Então, e Isaías, ele profetiza tanto o juízo quanto a esperança. O que aconteceu? O povo, ele se afastou, né? Ele havia se afastado de Deus, confiando em alianças políticas, em práticas idólatras. E sempre quando o povo ele se afasta de Deus, Deus, como um cuidado de pai, ele traz a correção. Para quê? Para que o filho ele se volte ao pai, né? E aí é bem um contexto desse que nós estamos vivendo. E se nós formos analisar, meus irmãos, quando nós olhamos para aquele tempo lá, o tempo que durou o cativeiro foi 70 anos. E aí, nesses 70 anos, mas Deus, antecipadamente a isso, Ele sempre cuidou, enviando a palavra de Deus para quê? Para que o povo ele se lembrasse que Deus, antes mesmo de acontecer algo, Deus já dá a provisão, Deus já dá o escape, Deus já dá o suprimento, para que nós possamos passar por aqueles momentos, confiando
no Senhor, esperando nele. Então, o que acontece? Nós vamos ver então nesse texto aqui, e é um consolo, né? É um consolo que Deus fala ali nesse versículo, né? E onde nós vamos ver a própria palavra de Deus, que ela começa. Vamos voltar aqui um pouquinho, volta aí um pouquinho no capítulo 40. Olha só o que vai falar no 40, versículo 1. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então, Deus, ele já cuidava exatamente ali, até o 39, vem como se fosse um juízo, né? E aí, ali no 40 vem a restauração, e as palavras de restauração ali, de esperança, e de saber que, assim, ele falando, o próprio Deus falando, mesmo quando vocês estiverem longe, cansados e acharem que tudo acabou, eu vou restaurar, eu vou renovar as forças de quem espera de mim. É isso que Deus está dizendo nesse capítulo, nesse versículo, né, 31. Então, é uma mensagem profética para o futuro, destinada ao povo que veria a dor do exílio. Agora ela também é para nós, né? Quando nós enfrentarmos nossos exílios pessoais, os tempos de cansaço, as perdas, né? O silêncio de Deus, nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Não é verdade? Nós vamos orar a Deus a palavra, nós vamos ter esse momento aqui, mas eu precisava contextualizar um pouco aqui sobre essa palavra que está em Isaías 40, 31. Vamos meditar nessa palavra? Eu não posso perder meu tempo, né? Porque se eu perder o tempo aqui, você não vai querer me ouvir mais, não é verdade? Então vamos lá, vamos ser ágeis aqui, para quê? Para que a gente vamos remir o tempo. Vamos lá? Vamos lá. Isaías 40, 31 vai nos dizer o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha só o que Deus nos fala dessa palavra. É uma palavra de fortalecimento, renovação, né? Renovar as forças, o ânimo, fortalecer o coração na presença do Senhor. Eu não sei como é que estão os seus dias, mas é muito comum que nós vivamos dias de pressa, de cobrança, de cansaço. Mas existe essa palavra poderosa de Deus, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é sobre esses princípios que nós vamos orar e nós vamos meditar no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar parado, não. É confiar mesmo quando não vemos o caminho. É descansar em Deus sabendo que Ele trabalha no silêncio. Mesmo que nós não estejamos vendo, mas nós continuamos crendo. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A força, ela vem de quem confia. Olha, a palavra de Deus, ela sempre remete a entregar, a confiar. Eu gosto muito do Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Isaías, nesse contexto, ele falava a um povo cansado, desanimado, confuso. E talvez, se nós estivermos passando assim, o profeta, ele nos lembra que o segredo não é controlar tudo, e sim esperar no Senhor.
A Bíblia já fala que maldito é o homem que confia no homem. Não é confiar no outro, gente. Vamos ser mais específicos. É confiar na força do braço, é no controle. E quando nós entregamos o controle nas mãos de Deus, aí que nós temos vitória. Quem aprende a deixar o controle, a esperar em Deus, descobre que a força não vem do corpo, vem da alma abastecida pela fé. A alma suprida na fé, ela vence. Quando Deus renova as forças, até o fraco corre. O abatido, aquele que estava abatido, ele se levanta, ele se revigora. O que estava preso, ele fica livre para voar. E talvez nós, aqui hoje, precisamos dessa palavra para alçar novos voos. Como a águia, que enxerga lá de cima o que Deus está no controle. A águia, ela tem uma visão, ela é reconhecida por ter uma visão muito eficaz. E quando ele nos compara, ele nos dá as forças, né? Renova as forças e nós vamos subir como águias. E a águia, mesmo de longe, ela tem uma visão muito ampla de tudo que está acontecendo. E a nossa visão, ela não é física, a nossa visão, ela é espiritual. Então, certamente, o que nós podemos aplicar é que nós não precisamos carregar o mundo nas costas. Aliás, o Senhor Jesus, ele já falava, entregue, né, o seu fardo, né, e pegue o fardo que é leve, é suave. Então, nós devemos o quê? Esperar no Senhor, confiar, descansar no Senhor. Porque o mesmo Deus que nos sustentou até aqui vai renovar, vai continuar renovando, porque, segundo a palavra dele se renova a cada manhã. E nessa manhã não é diferente. Ele está nos renovando. E eu acho muito interessante que ele começa renovando a mim mesmo, né? A mim mesmo é ótimo, né? Mas ele começa renovando por mim. E a minha oração é que ele possa renovar também as suas forças. Vamos unir a nossa fé? Vamos, se você puder, né? Só se você puder. Talvez você está num local aí que você não pode fechar os olhos, entregar o seu cansaço, entregar a sua luta, a sua ansiedade. Mas vamos permitir que o Espírito Santo renove as nossas forças. Vamos orar? Vamos orar? Vamos entregar ao nosso Deus as nossas petições diante dele? Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor neste momento. Reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Quantas vezes, Senhor, nós tentamos seguir com as nossas próprias forças e nos cansamos. Nós damos voltas que não precisávamos dar. Talvez nós ficamos num deserto aí por muitos anos, porque não era o propósito do Senhor. Mas o propósito do Senhor é que nós pudéssemos remir o tempo, entregando ao Senhor, esperando no Senhor. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui para renovarmos as nossas forças no Senhor, para esperar no Senhor. Toca agora, Senhor Deus, em cada um de nós, que está abatido, que está desanimado. Renova, Senhor, que se sente fraco. Levanta o que caiu, levanta o aprisionado, traz paz ao coração aflito, ó Deus. Enche de esperança, mesmo quando nós não entendemos o tempo das coisas. Dá-nos as asas como de águias para voar acima
das tempestades. E a visão, Senhor Deus, a visão dela que, mesmo em meio às tempestades, ela continua enxergando nitidamente o agir e o manifestar de Deus nas nossas vidas. Senhor, nós queremos voar sem cansar, correr sem cansar, caminhar sem desfalecer e continuar firmes até o dia da tua vitória. Nós queremos declarar nessa manhã, em nome de Jesus, hoje é o dia de renovo. Hoje é o tempo de descanso no Senhor. Por isso que é o tempo de oração, é o tempo de recomeçar. É o tempo de renovar mesmo todas as nossas expectativas no Senhor. Amém, meus irmãos? Se essa palavra ela tocou seu coração, lembre-se que nós não precisamos nos preocupar. O que nós precisamos é descansar, porque Deus ele renova as nossas forças e fortalece os que nele esperam, tá certo? Continue firme, porque ainda há promessas para se cumprir na minha e na sua vida. E não se esqueça, de ter esse tempo de oração, tá certo? Compartilhe esse programa, envie seu pedido de oração, se você tiver uma necessidade específica, compartilhe conosco, nós vamos orar por cada pedido, cada necessidade. Sabe qual é o objetivo? É quando você se torna público, quando você torna público uma necessidade, sabe o que vai acontecer? Deus, ele na sua poderosa onipotência, ele vai entrar com providência. E aí você vai testemunhar do agir e do mover dele sobre a sua vida. E sabe o que vai acontecer? Vai edificar a nossa fé. Vai edificar a fé de todos aqueles que nos cercam, de saber que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que até aquilo que nós fizemos de petição. Tá certo? Tá entendido? Então tá certo. Meus irmãos, nós vamos já caminhando aqui para o final. E eu não posso deixar de trazer uma memória aqui, de gratidão a Deus por esse ministério, esse ministério que tem trabalhado. Pastor Genival Lira é um homem incansável. Ele tem se esforçado a nos unir, a trazer unidade aqui do corpo de Cristo. Você pode ver que ele é interdenominacional. Acertei o nome, hein? Ele não está preocupado com as religiões, com a igreja A, B ou C ou D. A única preocupação dele é a expansão do reino de Deus. Isso que me admira nele, a sua postura evangelística, e de um conhecimento vasto. É um doutor, é um PhD aí nas escrituras, e ele com muita humildade, ele está aqui para nos servir. Eu queria te fazer um convite, que você não perdesse aí a rica oportunidade de fazer um melhor investimento que nós podemos fazer, que é em vidas, em almas, no ministério. Então tem aí ao final do QR Code, ele sempre coloca, eu sempre peço para ele colocar, sempre a gente lembrar que nós temos a oportunidade de fazer um investimento no reino de Deus. É o melhor investimento, é a melhor riqueza que nós podemos acumular, tá certo? Então tá certo, meus irmãos. Eu estou muito grato de estar aqui com vocês, de ter mais esse momento aqui com vocês, e eu espero que na próxima semana nós estejamos aqui novamente, podendo refletir, podendo expressar com gratidão a Deus todas
as nossas petições e sabendo que Ele é poderoso para fazer cumprir em nós, tá certo? Renovando tudo, para que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Então tá, meus irmãos, olha, fiquem em paz, fica na paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória, que Deus o abençoe, que Deus possa visitar a sua necessidade aí na esfera física, na esfera emocional, intelectual e espiritual, enfim, em todas as esferas aí, né, do emocional, enfim, que Ele possa suprir em tudo. Para quê? Para que você tenha uma vida e uma vida abundante, tá bom? Então tá. Grande abraço, fica bem, fica em paz. Nos vemos em breve. Um abraço, Rodrigo Rodrigues. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pois é. O que você escreveria aí no chat ou mesmo nos comentários? Eu diria para você escrever nos comentários porque fica até mais fácil. O que você diria para o Rodrigo Rodrigues? Você diria a mesma coisa que eu estou dizendo? Rodrigo Rodrigues, Deus te abençoe. Tua esposa, Luanda ou Luana, me perdoe se eu esqueci aí no N e no D. A Aninha, tua filhinha, toda a tua família, teus negócios. Deus te abençoe, meu irmão. Essas são minhas palavras para o Rodrigo Rodrigues. E as suas? Escreve aí. Anima ele, porque ele tira um tempo para poder fazer esse trabalho, evangelístico também, usando sua voz, sua capacidade, sua espiritualidade, sua fé. E ele traz uma palavra, traz uma oração. E ele cresce espiritualmente, cresce porque ele está buscando o melhor para nos dar o melhor. Então tem que passar por ele. Mas a gente também cresce. Faz bem para ele, faz bem para nós, faz bem para a igreja do Senhor. Mas escreve aí, dá um agradecimento, é tão bom. Ele estava aí agora falando de mim, assim, o reconhecimento, porque o pastor Lira trabalha, se dedica e tal. A gente se sente bem, porque a gente é ser humano. Assim como a gente se sente mal quando alguém levanta calúnia, né, da gente, fala coisa que não é. Mas eu gostaria da sua participação para poder estimular ele para segunda-feira que vem. Ele está aqui conosco novamente no canal É Tempo de Oração. Amanhã eu estarei apresentando a dona Valdenice Freitas. Ela vai trazer também uma palavra, ela vai trazer também uma oração. Para vocês daqui de Itabirito, eu estou aqui na Rua José Benedito 375. Nossa congregação está aqui na Rua José Benedito 375, ao lado do restaurante Paraquí, bem na BR, do lado da ponte, subindo para Itaúira. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.